Olá, galerinha do 8º ano. Vamos iniciar mais uma aula hoje, certo? Vamos continuar a falar sobre a questão da reprodução humana. Hoje vamos ver sobre desenvolvimento humano. Como é que ocorre exatamente a reprodução humana e como ocorre o desenvolvimento do ser humano depois da reprodução, certo? Primeiramente, vamos ver o que é fecundação. Fecundação é a união do ovócito com o espermatozoide. Como eu falei para vocês, os ovários das meninas liberam o ovócito uma vez no mês, certo? Se ocorrer relação sexual, o espermatozoide ele vai ao encontro desse ovócito. Onde é que ocorre o encontro desse ovócito? Ocorre lá nas tubas uterinas. Se vocês puderem observar no livro de vocês, na página 54, certo? Ele vai mostrando exatamente onde está o ovócito na tuba uterina, o encontro do espermatozoide com ele, certo? Isso aqui se chama de fecundação. Ocorreu a fecundação, a junção, que é a união do espermatozoide com o ovócito, vai formar a célula-ovo, que é chamada de quê? De zigoto, certo? Esse zigoto ele vai ser levado até o útero. Só que durante esse caminho até o útero, ele começa a se dividir em várias células. Quando ele começa a se dividir em várias células, ele começa a ser chamado de embrião. Quando chega até o útero, não chamamos a célula-ovo mais de zigoto, mas devido à divisão vai ser chamado de embrião. Quanto tempo demora para chegar até o útero? Quando ocorre a fecundação lá nas tubas uterinas, ele demora cerca de 5 a 7 dias para chegar até o útero. Chegou até o útero, ele se implanta, aí se inicia a gravidez, certo? Então, a gestação ela é dividida em 3 trimestres, certo? Ela demora cerca de 38 semanas, que é quando a gente diz que demora 9 meses. Tem o primeiro trimestre, que é quando o embrião se implanta no útero, certo? Começa a formar o que chamamos de saco amniótico. Esse saco amniótico vai ter um líquido chamado de líquido amniótico, que vai servir para proteger o feto contra os impactos externos, certo? Então, esse primeiro trimestre vai originar isso aí, começa o desenvolvimento desse serzinho. No final do primeiro trimestre, o feto, o embrião, ele já vai estar todo formadinho, com dedinhos, a parte do sistema nervoso já vai estar formada e ele começa a se chamar de feto. Segundo trimestre, certo? Continua o desenvolvimento desse feto. Aí vem o surgimento dos ossos, certo? O surgimento de pelos nos cílios, pelos na sobrancelha e ele continua o seu desenvolvimento. No final do segundo trimestre, inicia-se o terceiro. O terceiro trimestre é quando o momento que o feto ele só vai crescer e ganhar peso para poder nascer. Então, a partir do terceiro trimestre, o feto ele já tem capacidade de sobreviver fora do útero da mãe. Aí vai até o final das 38 semanas e ele vai estar todo prontinho para poder nascer, certo? Só abrindo parênteses aqui, nós temos gestação de gêmeos. Como é que ocorre a gestação de gêmeos? Existem 2 tipos de gêmeos, os dizigóticos e os monozigóticos. Os dizigóticos são os gêmeos fraternos. Como é que acontece? É quando a mulher libera 2 óvulos e cada óvulo é fecundado por um espermatozoide. Aí vai originar os gêmeos de placentas diferentes, não são idênticos e podem ser de sexo diferente. Podem ser do mesmo sexo ou pode ser menino e menina. Gêmeos monozigóticos é quando a mulher libera um óvulo e esse ovócito, libera um ovócito e esse ovócito é fecundado por um espermatozoide. Durante essa divisão aqui do zigoto, simplesmente o zigoto se divide em 2, certo? Aí que vai originar o quê? Gêmeos da mesma placenta, gêmeos idênticos e do mesmo sexo, certo? Para concluir a aula de hoje, vem o parto, que é a última fase da gestação. Tem o parto normal, que tem 3 fases. A primeira fase é quando ocorre a dilatação do colo do útero. A segunda fase é quando ocorre a liberação, a expulsão do bebê pelo útero. Começa as contrações e ele expulsa o bebê para o meio externo, certo? E a última fase é quando ele libera a placenta. E o parto cesariana é quando a mãe ou o filho tem algum risco durante essa gestação, então eles vão fazer um parto cesariana, que é uma cirurgia, um corte que é feito no útero para a retirada do bebê. Ok, gente? Bom, isso aqui foi a nossa aula de hoje, certo? Até a próxima!